A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco. Assista os cultos online pelo nosso portal www.inne.com.br. Ouça a Nasa Rádio pelo site www.nasaradio.com.br. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Tem um amistoso agora, Brasil e Iraque. O Moraci vai trabalhar do lado do Zico. Deus te abençoe. Você viu que eu vim com a gravata que você me deu aí, ó. Viu só? Coisa linda. Gente, só usa em ocasião especial. Mateus capítulo 7. A semelhança do Pai. Versículo 28 diz assim: a gloriosa, maravilhosa e bendita palavra do Senhor. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Tendo Jesus concluído esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Olha, esta é a reação natural que o povo estava sentindo naquele exato momento, até porque estavam ouvindo uma mensagem que vinha dos lábios do próprio Senhor. Jesus tinha acabado de proferir o que nós conhecemos como Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. E eu estive pensando um pouco a respeito do sermão de Jesus, não só pensando, mas lendo, estudando, ficando impressionado e imaginando no meu próprio coração a reação daquele povo. De fato, nós ficamos admirados quando nós estamos em uma reunião, numa igreja, e nós ouvimos uma mensagem que ela é fruto de uma revelação divina. Nós ficamos encantados e saímos da reunião dizendo: como Deus falou comigo, como Deus usou o pastor, o pregador, para comunicar tamanha verdade, e essa verdade impactou, mudou a minha vida. Você imagine o que deve ter sido para aquele povo ouvir a mensagem de Jesus Cristo, totalmente transformadora. E se há uma mensagem, uma palavra que deveria ser observada, cuidadosamente observada, temos a compreensão e toda a certeza de que esta palavra, de que esta mensagem é a mensagem proferida pela boca do próprio Cristo. O Senhor começa a sua mensagem no capítulo 5 e vai se estendendo, demonstrando aquilo que Deus queria que cada um de nós aprendesse. E Deus usa a boca de Cristo para trazer uma realidade fascinante. É a voz do Supremo Pastor sendo proclamada às suas ovelhas. A voz do grande superintendente. A voz do cabeça da igreja. A palavra do Senhor sendo proferida. É o próprio Senhor quem está falando, sem intermediário algum. A palavra daquele que falava como ninguém falava, ou como ninguém jamais falou. A voz daquele por meio de quem muitos serão julgados no último dia. E o Senhor começa a sua mensagem colocando 8 grandes verdades diante do nosso coração. Pedras fundamentais na construção do caráter de seus filhos, de seus seguidores.
8 grandes verdades são proferidas no início do seu sermão. Se não, veja o que Jesus começa a dizer a partir do capítulo 5, a respeito daquilo que ele desejava para os seus filhos, para os seus seguidores. O Senhor Jesus começa a ensiná-los, dizendo, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Louvado seja o Senhor por 8 grandes verdades proferidas pela boca, pelos lábios do próprio Senhor. Você pode imaginar como a multidão ficou ao ouvir estas palavras e tamanha riqueza sendo compartilhada. Elas estavam estabelecendo a partir daquele momento uma conduta, um padrão, um estilo de vida, nunca denunciado até então, um estilo de vida contagiante, que fala a respeito da verdadeira alegria, da felicidade que nasce em Deus. O Senhor disse, bem-aventurados, em latim, beatus, de onde vem o termo beatitude, feliz. Essa palavra expressa a ideia de alegria divina e perfeita. Há de convir, meus irmãos, que há uma alegria perfeita, divina. E o Senhor fala sobre essa grande alegria, dessa bem-aventurança. E é claro que devemos considerar a quem o Senhor Jesus chamou de bem-aventurado, de feliz. Por certo, o Senhor começou dizendo, feliz, bem-aventurado os pobres de espírito, os humildes de espírito. Jesus estava se referindo àqueles que estão convictos de sua própria pecaminosidade diante de Deus. São modestos quanto ao seu autoconceito, não são sábios aos seus próprios olhos, nem se consideram ricos ou abastados, não ficam fantasiando de que nada precisam, sabem qual é o seu verdadeiro lugar e não se envergonham disso. Tem a consciência que João Batista possuía, que ele cresça e que eu diminua. Não sou digno de desatar-lhes as suas sandálias, é a visão que possuem diante da grandeza de sua majestade, o Senhor Jesus. Sobre tais pessoas, o Senhor disse, eles herdarão o reino dos céus. O Senhor também chamou de bem-aventurados aqueles que choram. Versículo 4, bem-aventurados são aqueles que choram. Não são lágrimas por qualquer razão ou qualquer situação. São aqueles que choram, que se entristecem por causa do pecado. E que também se lamentam diariamente por conta de suas próprias falhas. São os que se preocupam por causa da presença do pecado no meio da sociedade, no meio do coração do homem, destruindo a criatura, a criação do próprio Deus. Pensam
em como o pecado é real, presente e destrutivo. E isso os entristece profundamente. O pecado dói. Semana, quando nos reuníamos, pastor Zanata, pastor Silvano, mais uns 2 pastores, tomávamos um café no final da tarde. Um precioso e amado irmão chegou até nós, e ele tinha acabado de passar por uma experiência dolorosa no seu casamento. Ele tinha traído a sua esposa. Foi tratado, se recuperando, sentou-se no sofá conosco, e nós lhe perguntamos: o que você poderia dizer de tudo o que aconteceu? Então ele disse: pastor, o pecado dói, 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 dói. A Bíblia diz e nos exorta ao pensamento do choro, dizendo: chore, ministros do altar. Pais, chorem, chorem pelos seus filhos, chorem. Nós vivemos numa sociedade entorpecida, meus irmãos, para não dizer a igreja. Nós ouvimos cotidianamente a dificuldade da família, a luta que estamos atravessando, pais ou casamentos sendo desfeitos, e às vezes não nos incomoda mais, não há mais lágrimas, não há mais choro, mas o Senhor está dizendo: bem-aventurados que choram, um dia serão consolados. Apocalipse capítulo 7 diz que Deus enxugará dos olhos de tais pessoas toda lágrima. De fato, se você é a semelhança do Senhor e a semelhança do Pai, precisa existir lágrimas em sua vida. Lágrimas pela condição humana, lágrimas por conta do pecado, da falência e da perda da espiritualidade do coração de muita gente. O Senhor ainda diz, nos ensinando, chamou de bem-aventurados também os que são mansos. Bem-aventurados mansos, versículo 5. Os que dificilmente se deixam irritar, gente cujo espírito é presente, é paciente e satisfeito, são capazes de sofrer injustiças sem guardar ressentimento. Ressentimento é aquele tipo de sentimento que temos na nossa vida que reporta ao passado. Você sofreu no ontem, mas fica sentindo hoje, ressentindo e trazendo aquilo que aconteceu no ontem para o presente. Ressente tudo que foi no passado. Mas o Senhor diz: bem-aventurados os mansos, que têm a capacidade de sofrer sem guardar ressentimento. Não podemos confundir mansidão com fraqueza. Moisés foi um homem manso, e Jesus Cristo também foi um homem manso. O adjetivo manso era usado pelos gregos para descrever um cavalo domado. Se refere ao poder sobre controle. O Senhor disse que chegará o dia em que esses reinarão sobre a terra. Bem-aventurado os mansos. O Senhor também chamou de bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Diga, fome e sede de justiça. Diga, fome e sede de justiça. Desejam, acima de tudo, ter a mente de Cristo. Paulo, quando falou sobre ter a mente de Cristo, disse aos romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais compreender qual é a boa, perfeita e maravilhosa vontade do Pai. A única forma de você compreender a boa, maravilhosa, perfeita vontade do Pai é tendo a mente de Cristo, e você só pode tê-la renovando a sua mente. E você o faz quando você leva a sua mente, leva a sua vida cativa à presença do Senhor, e lá se deleita em manjares, em banquetes oferecidos pelo Pai. Deleites maravilhosos que o Senhor tem para uma comunhão íntima que desenvolvemos com Ele, dia após dia. Pessoas que têm essa paixão, seu objetivo maior, sua busca incessante é por um viver santo.
Um dia acordarão revestidos à semelhança de Deus e serão plenamente saciados. Jesus chama de bem-aventurado aos misericordiosos. Diga misericórdia. Diga misericordiosos. São aqueles que têm compaixão de todos os que sofrem, seja por causa do pecado ou de adversidades. Desejam suavizar tais sofrimentos, praticam boas obras, esforçam-se por fazer o bem. Misericordiosos. Ontem, quando estive aqui nos casais à noite, num tempo preciosíssimo, sob a liderança do pastor Fernando, tempo maravilhoso de comunhão, eu dizia que na parte da manhã, quando acordei cedo, eu pude ouvir uma discussão de um casal, e o marido foi duro com a esposa. Não sei bem ao certo o que ele disse, só sei da tonalidade da voz. Não demorou muito para que a esposa começasse a chorar. Ela não só chorou, ela soluçou. E como aquilo cortou meu coração. E eu fui falar com Deus, eu disse: Senhor, quantas pessoas precisando de misericórdia, quantas pessoas precisando de que a sua vida seja suavizada. Livro de Provérbios diz: quem dá alívio aos outros, alívio vai receber. Bem-aventurados misericordiosos. Jesus também chama de bem-aventurado os que são limpos de coração. Você podia dizer puros, diga puros, limpos de coração. São aqueles que almejam a santidade interior. Eles não estão tão somente preocupados com a aparência externa. Se nós estivéssemos tão preocupados com a condição interna como estamos com a externa, dentro de nós haveria um lustro extraordinário. Há de ver que alguns, para chegar em uma reunião de 15 minutos, ficam 1 hora de frente do espelho. E alguns preparam as roupas antecipadamente no dia anterior, porque estão profundamente preocupados com a imagem. Alguém diz que a imagem é tudo, mas Deus preza pelo interior, e de fato o crivo de Deus é o interior. Gente que se esforça para manter um coração puro, a mente limpa, isenta de qualquer pecado perante Deus, um Deus que conhece todas as coisas. Por certo, conhece mesmo. Jeremias diz: Senhor, quem pode conhecer o coração enganoso? Porque o coração do homem é enganoso. E Deus prontamente responde: Jeremias, eu, o Senhor, conheço o coração, eu esquadrinho para saber como é que é. Nos dias da família de Jessé, quando o rei Davi foi ungido por rei, Deus disse a Samuel, disse ao profeta: Samuel, preste atenção, eu não vejo o exterior, eu vejo dentro do homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O Senhor disse: bem-aventurados limpos de coração. Eles terão o privilégio de ver o Senhor. Verão a Deus. Chama de bem-aventurados pacificadores. Olhe para quem está pertinho de você. Você anda brigando muito? Olhe para quem está do seu lado. Você anda brigando muito? Pastor Antônio Marcos, anda brigando muito? Você viu o que ele disse? Não, parei. Anda brigando muito? Não, parei. Bem-aventurados pacificadores. Gente que exerce sua influência pessoal a fim de promover a paz, a fim de promover a concórdia e não a discórdia, a fim de promover o amor.
tanto em particular como em público, em casa ou fora de casa. Se esforçam para que todos os homens se amem mutuamente, ensinando o que o Evangelho diz: o cumprimento da lei é o amor. Eles serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos, há tanta guerra à nossa volta, tanto conflito, tanta perturbação, mas Deus está dizendo: feliz, aventurado, bem-aventurados são os pacificadores. Por fim, o Senhor Jesus chama de bem-aventurado, felizes, os perseguidos por causa da justiça. Versículo 10: aqueles que são alvo de zombaria, de risos, de desprezo, são abusados simplesmente porque se esforçam por viver como verdadeiros filhos de Deus. Esses bebem do mesmo cálice que Jesus bebeu. Nós sabemos, meus irmãos, quanta afronta e zombaria enfrentamos por conta de uma vida correta que assumimos perante a sociedade. É a família que critica, a sociedade que zomba. Quando somos mais jovens, eu passei por essa fase, talvez você tenha se convertido numa idade maior, eu nasci no berço evangélico. A gente ia para a escola um tanto envergonhado de que se descobrisse que a gente era cristão ou crente, porque havia literalmente um bullying naquela época, que era assim: você é crente? Então você é bobo. Então você é certinho, correto? Você não fica com nenhuma garota, não? Nenhuma menina? Crentinho? Você carrega desodorante debaixo do braço? Zombaria. Por que razão que nós achamos que nós não vamos enfrentar situações assim, como o próprio Jesus foi acusado de ser filho de Satanás, por conta das obras que fazia e do seu trabalho? Estes terão um grande galardão nos céus. O Senhor disse: o reino pertence a eles. Gente preciosa, 8 grandes verdades. Bem-aventurado os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os que são limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Jesus estava ensinando, e o desejo de Jesus era restaurar a imagem de seu Pai no homem, filhos à semelhança de Deus. Por isso que quando você lê capítulo 6, versículo 48, que faz parte do sermão que Jesus está ministrando, lá ele diz no meio do sermão: sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Não existe absolutamente, em situação alguma, em época alguma, uma condição aceitável que seja menos do que a perfeição que o vosso Pai possui. A crise pode diminuir a ênfase do Senhor, do desejo de que a gente seja perfeito? Não. O bem-estar? Não. Nem um extremo nem outro. Por certo, Jesus diz: sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. O Senhor estava trazendo a realidade da imagem do Pai a cada um de nós, propriamente dito, já nos seus dias. Esse era o seu imenso desejo, e é o seu imenso desejo, que sejamos a imagem do próprio Pai. E como é importante isso acontecer em nossa vida. Uma coisa preciosa e amado irmão, é você aceitar Jesus Cristo, e aqui plenamente uma obra é feita em sua vida. De início essa imagem é projetada em você. Outra coisa é você desenvolver a sua salvação em Cristo. São coisas distintas. Se aperfeiçoar no amado, crescer na graça e no conhecimento,
Por certo, o Senhor deseja que essa imagem seja refletida por cada um de nós. Por isso disse: vocês são sal da terra e luz do mundo. Uma situação totalmente distinta, sem precedente algum. E nós pensamos naquilo que o Senhor estava ensinando. E há pelo menos 3 situações que eu quero que vocês pensem e reflitam nessa exposição hoje de manhã. Em primeiro lugar, nós aprendemos que o mundo está em franca oposição aos ensinamentos de Jesus. O Senhor Jesus estava exaltando uma série de qualidades. Ele exalta a humildade, Ele exalta aqueles que choram, Ele exalta os pacificadores, Ele exalta os mansos, Ele exalta os que têm sede e fome de justiça, Ele exalta os limpos de coração, os pobres de espírito. De fato, devemos dar no nosso coração ênfase e nos orgulhar por aquilo que o Senhor Jesus traz à luz ao nosso coração e que é necessário ser praticado por cada um de nós. No entanto, o mundo traz ênfase a um outro tipo de comportamento. O mundo anuncia outro tipo de situação. O mundo apregoa a presença do orgulho, fala do espírito de exaltação, do mundanismo, do egoísmo, da falta de amor e perdão, e tantos outros conceitos que se proliferam em larga escala por toda parte. Então sabemos, o mundo jaz no maligno, o seu sistema, ele contradiz o que Jesus ensinou. Há uma forte oposição, enorme, mas o Senhor Jesus estava exaltando qualidades que são necessárias na vida de quem ama e deseja andar com o Senhor. Em segundo lugar, querido, aprendemos também o quanto estamos vivendo longe do padrão que o Senhor estabeleceu. Longe demais. A questão não é conhecimento, a questão é prática daquilo que o Senhor falou. Há muitas razões para acreditarmos que um grande número de pessoas que se dizem verdadeiramente cristãs e fiéis não estão se adequando e se esforçando para viverem uma vida ensinada pelo próprio Senhor. Há de convir que se o ensinamento partisse de quem quer que fosse, já deveria ser levado em consideração. Quanto mais ensinamento que vem da boca do Senhor e que traz à luz aquilo que Ele deseja para cada um de nós, como poderemos então escapar de tão grande salvação, quando já foi nos anunciado aquilo que o Senhor almeja? Precisamos essencialmente observar aquilo que Jesus estava falando. E em último lugar, gente, para nós podermos aplicar e orarmos, se nós almejamos e queremos ser a imagem do próprio Pai, perfeito como Ele é perfeito, nós precisamos pôr em prática aquilo que Ele nos ensinou. E de forma urgente. Você só pode dizer que você é filho e é a semelhança do Pai, se você puder absorver no seu coração o que Jesus disse: bem-aventurado, bem-aventurado e bem-aventurado. Essa semana, quando a gente estava se arrumando em casa, quem tem filho pequeno, aquela correria, é aquela loucura, onde está o sapato de um, e aí você vê um filho que quer pôr uma roupa e não quer aceitar o que você está pondo, e aí pede o sapato, põe outro, aí inverte no pé o direito para o esquerdo, é uma bagunça. E o Gabriel agora, perto de 7 anos, como o Gabriel está ficando vaidoso, impressionante. Até usando secador ele está usando. Estou impressionado, não sei quem puxou não. Alguém disse aqui, o pai, não vou nem dizer para não mandar uma praga. Profeta, quando estende a mão, cai o cabelo, hein? Você sabe que eu estou falando contigo, hein? Clama, clama, clama. Então, Gabriel vaidoso,
e combina uma camisa com a outra, um negócio assim. Falei, Jesus, meu, eu vou sofrer, não é possível. 6 anos, já quer mandar até na roupa. E agora ele vai para frente do espelho, molha o cabelo, penteia tudo, igual a gente fala tanto dos filhos dos outros, né? Aí, cara, você tá com o cabelo do Justin Bieber, aí que negócio horroroso. Aí agora a Manuela veio correndo pelo grupo, papai, o Gabriel tá com o cabelo do Justin Bieber. E o Gabriel veio atrás, dedo dura. E lá está o Gabriel, papai, penteia o meu cabelo. Filho, você já sabe, papai, penteia o meu cabelo. E o pai pega o pente e vai pentear o cabelo do filho. E eu pentei o cabelo e disse, não, papai, assim não, papai, assim não. Mas filho, como é que você quer, filho? Porque cada um tem um cabelo, filho. Cada um, Deus deu um tipo de cabelo. Papai, o meu cabelo tem que ficar igual ao seu, de onda. De onda. Como de onda? Como de onda, filho? Onda grande. Aí você faz uma onda, não, papai, essa onda aí não. Dá para pôr para lá. Sabe o que? Ele queria pegar do lado de cá, meu irmão, da orelha e pôr. Filho, você tem que achar a divisão do cabelo, filho. Não dá para fazer assim não, filho. Quem faz assim, quem está prejudicado para o lado direito. Entendeu? O pneu comeu de um lado só e agora tem que jogar para dar uma escondida. Então dá uma arrastada no rastelo, passa o rastelo e joga para o lado de lá. Você não precisa desse negócio não, filho. Papai, Fabiana sabe. As lágrimas dele, ó, quando o cabelo não fica igual. Deixa eu te perguntar, meu irmão. Você quer se parecer com quem? Com quem você quer se parecer? Quem é teu herói? Você está buscando semelhança de quem? Semelhança dos astros dessa vida? Dos artistas de novela? Da Carminha? Quem você procura, minha irmã? Que bacana, aquela mulher mesmo arretada. Arretada coisa nenhuma. A Bíblia fala que tem que ser pacificador. Começa essa. Tem que ser limpo de coração. Você segue quem? Você quer que a sua vida se pareça com a de quem? Seu casamento, seu coração seja igual de quem? O Senhor Jesus disse: serão chamados filhos de Deus. Eu quero ser igual ao meu Senhor. Essa é a minha luta. Esse é o meu desejo. E o Pai, quando permitiu que Jesus chegasse e pronunciasse palavras tão ricas, que fazem até o mais profundo surdo ouvir, Ele trouxe para que você fosse igual ao Pai, igual ao Senhor. Que a tua procura, meu irmão, seja por essa semelhança. Eu não quero ser igual a quem quer que seja no mundo, a não ser que a pessoa que Deus tenha colocado perante os meus olhos seja imitador de Cristo. Paulo dizia: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você procura copiar o seu casamento de quem? Talvez no seu trabalho alguém já disse: larga essa mulher, Santo Varão. Leia o Sermão da Montanha. Jesus disse: aquilo que Deus uniu, homem algum pode separar. Está na Bíblia, meu filho. Vá ler a Bíblia antes de você assumir o que o mundo anda falando. Eu quero ser igual ao Senhor. Gabriel diz: papai, o meu cabelo tem que ser igual ao seu, senão eu vou chorar. Que você possa chorar no seu coração e na sua alma, por não ter a sua vida igual ao do Senhor. A igreja em pé em nome de Jesus. Deixa eu te perguntar, querido. Tem muitas coisas que impressionam o Senhor.